Olá, neste vídeo trabalharemos as taxas equivalentes a juros compostos. Mas para entendermos bem esses conceitos, nós precisamos saber o que é capitalização. Capitalização é a incorporação do juro ao capital, ou seja, quando um capital se desloca no tempo, ele gera um juro naquele intervalo a que se refere a taxa. Esse juro, quando é somado ao capital, ele forma um montante daquele período. Isso se chama capitalização. Durante o percorrer dos períodos, as capitalizações vão se sucedendo. Então, nós temos um capital aplicado em um determinado tempo, pode ter várias capitalizações. Então, vamos entender um exemplo para ficar tudo mais claro. Vamos considerar um capital de R$1.000, depositado a uma taxa de 2% ao mês e durante um ano. Então, vejam que agora a nossa preocupação não é emparelhar o período da taxa e o período do ano. O nosso problema agora é ver quantas vezes esse capital será capitalizado durante o período de um ano que ele está sendo investido. Então, se nós colocarmos num diagrama, nós temos hoje um capital de R$1.000 e no decorrer dos meses, a cada mês, vai haver uma capitalização, que é a incorporação do juro ao capital, até o final do ano. Então, nós teremos, ao final de 12 meses, um montante dado por 12 capitalizações. Então, nós percorremos todo o ano de investimento desse capital, perfazendo um total de 12 capitalizações. Bom, mas o que aconteceria se nós tivéssemos o mesmo capital de R$1.000 aplicados à mesma taxa de 2%, porém ao semestre, né, durante o mesmo ano? Agora vejam, semestre é diferente do que mês. Então, no diagrama nós temos os R$1.000 que vai ser capitalizado somente por 2 vezes. Então, os R$1.000 serão capitalizados no primeiro semestre e depois novamente no segundo semestre, né, vai haver a capitalização e nós chegaremos ao final do ano com um montante após 2 capitalizações. Então, qual é a diferença? O capital é o mesmo, a taxa absoluta é 2%, o período de aplicação é 1 ano, mas no primeiro caso nós temos 12 capitalizações e no segundo caso nós temos 2 capitalizações. Então, a pergunta automática que surge aí é se ao final desse 1 ano, ao final das 12 capitalizações ou ao final das 2 capitalizações, será que o montante auferido será o mesmo? Bom, isso é bastante fácil de descobrir, basta nós lembrarmos da fórmula do montante composto e aplicarmos a fórmula para cada um dos tipos de capitalizações que nós tivemos. Então, para 12 capitalizações, nós temos o seguinte: o montante para 12 capitalizações vai ser o capital inicial. Sobre esse capital inicial está agindo um acréscimo de 2%, que é a taxa. Isso é representado pela multiplicação por 1,02. E esse acréscimo de 2% se deu durante 12 períodos, 12 vezes. Houve uma capitalização durante 12 períodos. Então, nós deixamos a taxa de acréscimo, o fator de acréscimo elevado na 12, que nos perfaz um total de 1.268,24. Bom, vamos ver o que acontece para 2 capitalizações. Então, para 2 capitalizações, o capital inicial de R$1.000 teve um acréscimo a cada capitalização de 2%, isso é mostrado pela multiplicação de 1,02, e elevado ao quadrado porque foram 2 capitalizações. Então, o que perfaz um total de 1.040,4. Então, percebam que para 12 capitalizações nós tivemos um montante final muito maior do que para 2 capitalizações. O que significa que a quantidade de capitalizações interfere muito no montante final, mesmo que o tempo de aplicação tenha sido o mesmo, de 1 ano. Ok. Bom, mas o que nós precisaríamos ter para, ao final deste 1 ano, chegássemos ao mesmo montante, né? Ao mesmo montante. Veja,
O capital é o mesmo. A taxa absoluta é 2%. O tempo de aplicação é 1 ano. O que pode mudar para que nós cheguemos ao final do ano com o mesmo montante? É a taxa. Então, a única coisa que nós podemos mexer é a taxa, né? Então, se nós mexermos a taxa, de tal maneira que ao final desse 1 ano, para 12 capitalizações e também para 2 capitalizações, nós consigamos o mesmo montante final. Bom, nós temos que mexer na taxa de uma das duas, né? Vamos mexer na taxa das 2 capitalizações. Então, o nosso problema agora é o seguinte: qual deve ser a taxa para 2 capitalizações que gere o mesmo montante que eu tive para as 12 capitalizações? Muito bem. Então, o problema ele se transforma no seguinte: eu já tenho o montante para 12 capitalizações, já foi calculado, 1.268,24. Agora, o nosso problema é calcular uma taxa que gere esse 1.268,24 em 2 capitalizações. Então, a nossa fórmula fica assim: o capital são os R$1.000, vezes 1 mais I, o I é da taxa que eu estou buscando, elevado ao quadrado, porque eu quero aí 2 capitalizações. Esse montante, eu quero que ele se torne o mesmo montante auferido nas 12 capitalizações anteriores, que é 1.268,24. Então, essa igualdade é de simples resolução e nós vamos achar uma taxa de 12,62% nessas 2 capitalizações, ou seja, 12,62% ao semestre, né? Então, nós temos o seguinte: a taxa de 2% ao mês produz o mesmo montante do que a taxa de 16,62% ao semestre. Isso para uma aplicação de 1 ano, começando com capital de R$1.000. Ou seja, essas 2 taxas, elas são equivalentes, porque elas, ao final do período de 1 ano, geram o mesmo montante. O que difere uma da outra é a quantidade de capitalizações durante esse ano. Uma foram 12 capitalizações e a outra 2 capitalizações. Mas o montante final é o mesmo, por isso são chamadas de taxas equivalentes. Nós temos a definição bem geral, que é a seguinte: 2 ou mais taxas elas serão equivalentes quando elas produzirem, ao final de um período de aplicação, o mesmo montante para o mesmo capital, independendo somente do número de capitalizações que irão ocorrer dentro deste período. Vamos fazer uma adequação, vamos gerar uma fórmula para nós entendermos melhor, calcularmos de forma mais adequada e prática o processo das taxas equivalentes. Então, nós vamos considerar um capital C e uma taxa aplicada a uma taxa IT, e que essa taxa tem uma capitalização NT durante um período, né? Então, temos um primeiro capital, agora vamos um segundo capital de mesmo valor, o mesmo capital C, aplicado agora a uma taxa IQ, que tem uma capitalização NQ. Uma coisa extremamente útil, prática para se tomar nesses cálculos é um tempo de referência. O nosso tempo de referência aqui vai ser 1 ano. O tempo de referência pode mudar, não precisa ser 1 ano, mas 1 ano fica bastante prático, a gente entende bem o que está acontecendo. Então, vamos tomar 1 ano. Qual é a definição? O que nós temos por definição de taxas equivalentes? São aquelas taxas que produzem o mesmo montante ao final do meu tempo de referência, né? Então, eu tenho... Qual é a diferença entre as taxas? A quantidade de capitalizações. Bom, então, se eu tenho que elas produzirão o mesmo montante, eu tenho a expressão que o M da primeira taxa, o montante da primeira taxa, deve ser igual a M da segunda taxa, o montante da segunda taxa. No lado esquerdo, eu tenho o montante da primeira taxa, que é dado por C vezes 1 mais IT elevado na NT. No segundo membro, eu tenho o mesmo capital, vezes 1 mais a segunda taxa, elevado na quantidade de capitalizações da segunda taxa. Como os capitais são iguais, eu fico com uma expressão um pouco mais resumida, que é a expressão que me ajuda a calcular as taxas equivalentes. Muito bem. Essa expressão pode ser simplesmente feita, entendida, compreendida, se nós tomarmos um exemplo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular qual a taxa anual, que é equivalente a 1,2% ao mês. Então, eu quero uma taxa anual
né, que seja equivalente, que gere o mesmo montante do que uma taxa de 1,2% ao mês. Então vamos lá. Primeiro, qual é a taxa que eu tenho? Qual é a taxa que o exercício me trouxe? 1,2%, que a gente escreve 0,012. E essa taxa que o exercício me trouxe, qual é a capitalização dela? Qual é a capitalização que eu tenho? Ela é uma capitalização mensal, porque essa taxa é ao mês. Muito bem. Agora, qual é a taxa que eu quero? Né? Eu quero uma taxa I, que eu ainda não sei quanto ela vale, mas eu sei que a capitalização dessa taxa que eu estou procurando é anual. E qual vai ser o meu tempo de referência? Vai ser o ano, como nós já definimos. Então, muito bem. Vamos usar a nossa expressão. Do lado esquerdo, vamos colocar o que eu tenho, né, o que nós temos, 1 mais a taxa que eu tenho, elevado na 12. Por que 12? Porque a taxa que eu tenho, ela é mensal. Mês, dentro do meu período de referência, que é ano, existem 12. Então, tem 12 meses no ano. Então, por isso que são 12 capitalizações que vai se transformar no expoente da minha expressão do lado esquerdo. E do lado direito, eu tenho 1 mais a taxa que eu estou procurando, que é I, e elevado na 1. Por que 1? Porque a taxa que eu quero, ela é anual. Dentro do meu período de referência, ela só vai ter uma capitalização. Então, resolvendo essa conta, nós encontramos 0,153895. Ou seja, nós temos que 15,39 aproximadamente ao ano gera o mesmo montante do que 1,2% ao mês. Então, a taxa de 15,39% ao ano ela é equivalente à taxa de 1,2% ao mês. Vamos a outro exemplo e agora vamos resolvê-lo de uma maneira um pouco mais rápida para você perceber que esse tipo de conta, além de ser extremamente útil, pode ser feito de uma maneira bastante rápida. Então, qual é a taxa mensal equivalente a 18% ao semestre? Muito bem, o que eu tenho? O que o exercício trouxe? 18%, que eu vou escrever 0,18. Qual é a capitalização do que eu tenho? Ela é semestral. Agora vamos ao que eu quero. Qual é a taxa que eu quero? É I, eu ainda não sei. Qual é a capitalização da taxa que eu quero? Ela é mensal. E qual é o meu tempo de referência? Será o ano. Lembrando que tu pode trocar o tempo de referência de acordo com o que for melhor. Procuro sempre usar o ano, porque é melhor de se entender, né? De eu entender. Muito bem, então vamos lá, a nossa expressão. Do lado esquerdo é o que eu tenho. Como a minha taxa é de 18%, a gente escreve 0,18. Como é uma taxa de acréscimo, eu escrevo 1,18. Como o semestre, dentro da minha referência, existem 2 semestres, eu elevo ao quadrado. Agora, do lado direito, eu tenho 1 mais I, porque eu não sei qual é a taxa, elevado na 12. Por quê? Porque eu quero uma taxa mensal. E mês, existem 12 dentro da minha referência de um ano. Então, do lado esquerdo, eu fiquei com 1,3924, do lado direito, uma expressão com um I. Isolando esse I, eu obtenho 0,02796, né, que significa 2,796% ao mês. Então, que gera o mesmo montante que aplicar a 18% ao semestre. Logo, as duas taxas são equivalentes. Muito bem, você encontra mais exercícios resolvidos e a resolver no Moodle para aprofundar esse estudo, que é extremamente importante e útil dentro da matemática financeira. Então, até o próximo vídeo.